Olá você, meu amigo, boa tarde, olá você, meu irmão, a paz do Senhor, mais uma vez aqui para te comunicar a palavra de Deus. E hoje nós temos uma mensagem na qual nós vamos nos utilizar de um personagem bíblico muito conhecido, tanto no meu evangelho como não, que é João Batista. E esta mensagem está inserida em Mateus 3, vou ler apenas o versículo 1, porque provavelmente você conhece a história de João Batista, né? Muito difícil existir alguém que não conheça a história desse grande homem, o maior profeta nascido de mulher, disse Jesus no seu ministério. E realmente, né? Certa vez alguém veio, mas por que ele é maior? Eu disse, porque ele esteve inserido num testamento maior, numa aliança maior, que foi a aliança feita no sangue de Jesus, apesar de ter sido nascido no período ainda da velha aliança. Mas ele esteve inserido na nova, por isso é maior por causa da pujança que há na segunda aliança, que é feita no sangue de Jesus e não no sangue de animais. Então João Batista, capítulo 3:1, que nos diz o seguinte: E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção a você é que o maior profeta nascido de mulher, Jesus Cristo disse, mas que teve o menor período de ministração, de ministério. Foi o menor ministério em termos de tempo, né? 6 meses, há quem diga, a Bíblia não registra, evidentemente, mas os historiadores da época de Jesus, e logo chegou a nós, há quem diga que ele teve apenas 6 meses de ministério, pouco, mas foi um ministério muito poderoso e glorioso, até porque ele veio com a capacidade de outro grande profeta, que foi o profeta Elias, que também teve um ministério pequeno. Lá ele é considerado um dos profetas menores, mas que foi um grande profeta de Deus, evidentemente. Esse paralelismo nos mostra muito de quem foi João Batista, tá bom, meu querido, meu amigo, meu irmão? Sua vida curta e frutífera, foi rica em ensino, edificação e cheia de acontecimentos importantes. A profecia sobre João Batista está em Malaquias 3:1. João foi o precursor do Senhor. O que quer dizer isso? João Batista veio antes de Cristo. Seu ministério, evidentemente, nasceram ali, com a diferença de meses também. Eu acho que não tinha nem ano do nascimento de um para o outro. Mas ele, como ministério, ele saiu na frente. Ele foi antes de Jesus, como a própria profecia diz, que ele viria para abrir os caminhos, né, para a pregação do Evangelho de Jesus, para o ministério de Jesus. Ele trouxe uma palavra para acordar o Israel daqueles dias, do seu nascimento, do seu ministério, da sua vida, da vida de Jesus, mas um Israel que estava totalmente alheio, totalmente em apostasias com relação àquela promessa que Deus fez a respeito da existência de Israel, que era viver uma vida de adoração e pregação e menção do nome de Jesus. E estavam simplesmente numa inércia grande. Chega João Batista para acordar, para despertar, para chamar para o grande evento do surgimento de Jesus Cristo, do seu ministério, da sua pregação, daquilo que ele veio fazer. Então Israel estava como ovelha sem pastores, e ele veio fazer isto. Dizer, vocês que estão aí na obscuridade, no obscurantismo, na escuridão espiritual, o mestre de vocês acaba de chegar. Israel, evidentemente, não entendeu, porque Jesus Cristo não estava sem iniciar o seu ministério, mas muitos deram ouvidos e foram levados ao deserto da Judéia, como nos mostra aqui, lá, e foram batizados, converteram-se e foram batizados no Rio Jordão por João Batista. Mas teve, evidentemente, um ministério curto e abençoado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu querido amigo e meu querido irmão, deixa-me continuar aqui, nesse roteiro aqui, e nós vamos, evidentemente, aumentando aqui o que devemos aumentar, juntar, fazer juntada aqui, evidentemente.
Outra coisa que nós temos que ver, o seu nascimento também foi cercado por circunstâncias extraordinárias, né? Nós sabemos o nascimento de João Batista, que precede também o nascimento de Jesus, foi precedido da visita de Maria, mãe de Jesus, e que evidentemente trouxe um aditivo que a sua mãe precisava para entender que aquele que nascia, que a vida nascia do seu ventre, era um profeta de Deus que abriria as portas, que abriria o entendimento, como nós falamos aqui, para Israel, que estava numa vida religiosa, numa religiosidade que não era brincadeira. Aí você me pergunta, mas por que eles eram religiosos? Israel nesse tempo era religioso, nesse tempo, como está sendo hoje também, evidentemente, salvo aqueles que se converteram a Jesus Cristo hoje. Então o que acontece? Israel era simplesmente um povo religioso, que executava ritos religiosos, que prestava cultos religiosos, enfim, mas não vivia uma vida de intimidade, uma vida de aproximação a Deus. Todo o seu culto agora era religioso. E por que eu estou dizendo isso? Porque Israel viveu isso nesse tempo, mas também a humanidade que não conhece a Cristo Jesus vive essa vida religiosa também. Uma vida religiosa infrutífera, que não faz ligação, né? Que religião é religar, é o retorno a Deus. João Batista veio pregar esse retorno a Deus, essa religiosidade não morta, uma religiosidade, uma vida novamente, de ligação com Deus no caso agora, através da sua conversão, do seu novo nascimento no sangue de Jesus. Então, João Batista veio para isso, veio para mostrar ao Israel daqueles dias: vocês estão mortos espiritualmente, apesar de todo este culto, toda esta realidade que vocês vivem aí, de um culto externo, de um culto apenas figurativo. Vocês precisam entrar nas portas, não das portas do templo daqueles dias, mas se tornarem templo de Deus, e isto aconteceria com a pregação de Cristo Jesus, daria continuidade ao ministério de João Batista e nasceria aí a igreja, a nova aliança. A nova aliança. Jesus, na realidade, veio trazer a nova aliança. E João Batista quis mostrar isso a eles. Eles não entenderam de forma nenhuma, porque de uma forma ou de outra, ele estava mostrando que o culto que eles estavam executando e praticando nesse tempo não agradava a Deus, porque não era uma vida de intimidade com Deus, faltava isto. E Jesus vem fundar a sua igreja. E isto acontece depois da sua morte e ressurreição, no dia de Pentecostes. Ali nasce uma nova aliança, nasce uma igreja que era prometida, inclusive no Velho Testamento, mas só ali, que era segredo para Israel, torna-se realidade para os gentios, e isto chocaria Israel. João Batista veio trazer isso, a possibilidade de Israel passar de um culto morto para um culto vivo em Cristo Jesus, sem muito impacto, embora tenha havido, mas não foi tanto como com a vinda de João Batista. Se João Batista não tem vindo, certamente a transição do Velho Testamento para o Novo traria muito problema para o povo judeu nesta época. Talvez até traga para você também, você que ainda vive numa religião, ainda vive, como é que eu diria mesmo, até participando de cultos, mas é um culto ritualístico. E Jesus está te chamando para um culto prático, um culto racional. O que é um culto racional? Você está numa religião, está praticando um culto que você não tem a menor ideia para que serve isto. Simplesmente acostumou-se com seus avós, bisavós, pais, mães, enfim, mas não sabe o que é. Você precisa aceitar a Jesus e entender que é um culto racional, um culto de convicção. E João Batista veio trazer isso. Olha, vocês precisam praticar um culto de convicção. Vocês têm que saber por que vocês estão realizando esse tipo de culto, que é o que nós realizamos hoje, depois da fundação da igreja, no dia de Pentecostes, tá bom? Um culto onde nós temos louvores, pregação da palavra, mas um culto que nós não nos limitamos apenas à igreja, ao prédio.
não deixamos lá a nossa prática, trazemos para a nossa vida, em casa, na família, no trabalho, onde quer que seja. Isto é o culto da nova aliança, é um culto racional. João Batista havia advertido disso, João Batista tem a convicção disso. Evidentemente, temos que entender também que João Batista, como disse aqui, foi profeta. Ele também veio para denunciar aquilo que, evidentemente, causaria resistência à transição da velha aliança para a nova aliança. Velha aliança, prática judaica, aqueles cultos ritualísticos, né? Matança de animais, aspersão de sangue, sacerdócio, lá dentro daquele local específico do Santo dos Santos, onde só entrava mais fora os sacerdotes, que era quem realizava os ritos do culto, enfim. Tá? E hoje nós não temos mais sacerdote. João Batista está dizendo, olha, nós vamos partir para uma nova realidade, onde não haverá mais sacerdote. O que nós teremos a partir de agora é um sumo sacerdote santo, puro, imaculado, que não é humano, que não precisa entrar no Santo dos Santos, não precisa estar atrás de um véu, não precisa estar do lado de uma arca, nada. O nosso sumo sacerdote estará nos céus, mas estará também todos os dias conosco, porque ele estará conosco, como ele prometeu, todos os dias, e morará em nós, porque nós somos agora um templo. Aquele lugar santo dos santos somos nós agora, por incrível que pareça, porque a Bíblia diz que Deus não morará mais, né, em santuário, em igreja, em templo feito por mãos humanas, mas a partir da descida do Pentecostes, da fundação da igreja, ele moraria dentro de pessoas. E Jesus está dentro de nós. Imagine dizer isso para um judeu naquele tempo. Mas João Batista, com outro linguajar, evidentemente, estava dizendo isso. Haverá uma transição. João Batista veio por aqui para trazer essa realidade para os judeus. E muitos aceitaram a pregação, este tipo de pregação, essa transição. Tanto que na velha aliança, ao 10º dia, você tinha que ser levado, de nascimento, você teria que ser levado para o templo para ser circuncidado, né? Circuncidado. E o que é isso, pastor? Eu vou dizer uma palavra feia aqui. Vou dizer, se eu vou falar em operação de fimose, seria isto, né? O corte do prepúcio, evidentemente. Procura aí, dá um Google, depois você vai entender. Corte do prepúcio que os judeus tinham que fazer ao 10º dia de nascimento. Né? Eu estou falando aqui até meio preocupado com o que estou dizendo, porque parece meio estranho o que eu estou dizendo, né? E João Batista disse ali, a partir de agora, sem dizer do jeito que eu vou te dizer agora, olha, chega de circuncisão física, agora a circuncisão é no coração do homem, através da confissão de pecado, do perdão de pecado, e realizado através de um novo nascimento, a partir do batismo. O batismo não seria exagero, embora muitos teólogos não gostem do que eu vou dizer aqui agora. O batismo seria a simbologia da circuncisão. João Batista, quer dizer, muita coisa nova ia acontecer ali, teria que haver um profeta novo, ou comunicando essas novidades. Por isso nós chamamos de evangelho, notícia nova. E a notícia nova haverá um novo povo, uma nova igreja, um novo templo, não um templo físico, mas um templo humano, onde Deus habitaria, onde Jesus habitaria. E isto se realiza hoje, você está sendo convidado. Você que não tem essa experiência, não sabia disso, tá? Você, meu amigo, que não aceitou ainda Jesus, saiba que você pode deixar a sua religiosidade e passar a ser templo, morada de Deus através do Espírito Santo. E aí certamente você será conduzido aos céus por causa desta realidade nova que João Batista nos trouxe, que está nos trazendo todos os dias. Sabe por que tudo isso? Porque Jesus te ama. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha, comente com suas sugestões abaixo e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares.